Pedrinho sempre sonhou em ser um grande herói. Mas engana-se, eu acho, quem o vê como um jovem justo e honrado. Ele simplesmente tornou-se viciado em receber elogios, tá? Isso conversa muito com o mundo hoje em dia. Sua afinidade com magia é acima da média, o que trouxe ainda mais elogios à sua coleção. Infelizmente, seus holofotes perderam intensidade ao iniciar na escola de magia. Não querendo cair no esquecimento, Pedro cria uma pequena situação para tornar-se o herói do dia. Porém, isso traz um sentimento nunca antes experienciado, fazendo-o querer repetir a dose. Após um tempo, Pedro tem a grande ideia, criar uma identidade secreta e fundar uma organização criminosa para ele mesmo combater. Aí entra um ponto que eu sempre comento aqui nas sinopses, né? Quando a gente vai criar uma história, que é o que a gente está querendo contar e abordar na história que a gente está se propondo ali a fazer. Por quê? Porque aqui a gente tem dois momentos muito claros. A gente tem essa contextualização de quem é o Pedrinho e do que ele vai fazer, né, de como que ele chega a esse ponto, e a gente tem a questão do que ele está fazendo agora, que é criar a organização criminosa para ele mesmo combater. E aí eu falo sobre essa questão de o que a gente está querendo contar. A gente está querendo contar a subversão do Pedrinho até o ponto onde ele toma essa decisão, ou a gente quer contar o que acontece quando ele toma essa decisão e como que ele vai fazer e executar ela. Por que eu digo isso? Porque são histórias bem diferentes, né? Apesar de serem uma história contínua, digamos assim, talvez numa série poderia funcionar assim. Você começa ali e vai embora. Mas quando eu falo sempre sobre a gente fazer histórias mais curtas, é interessante a gente saber onde a gente quer focar, para saber onde que a gente vai dedicar ali mais tempo, onde que a gente vai dedicar na trama da própria história. Por exemplo, a gente poderia contar uma história fechada, só com essa questão de que o Pedrinho, ele tinha essa questão de receber muitos elogios por ele ser bom com magia, etc. Aí ele chega na escola, ele é encarado com a situação, né, com o conflito da trama, que ele não é tão bom quanto os outros. Então acontece uma situação ali onde ele vai ser visto como herói, vai receber esses elogios, etc. A gente teria uma história ali que daria para ser contada só com essa parte aí. E aí depois ter essa outra subversão, por exemplo, dividir a história em dois. A gente pode ir direto. Se a segunda parte aqui é o foco real, ou seja, o nosso foco é mostrar essa organização criminosa e o Pedrinho lidando com essa organização, talvez a gente poderia começar já direto com isso e depois contextualizar o início ali. Talvez esse início poderia ser, inclusive, um mistério para a história. Então, isso é o que eu falo. A gente entender qual a história que a gente está querendo contar, qual a parte que a gente está querendo mostrar, ajuda muito a gente conseguir definir o que a gente vai pôr de fato ali no papel. Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar situações engraçadas onde o Pedrinho vai combater ali o que ele fundou, né? Então, tipo, o que eu quero mostrar é ele criando um plano, executando esse plano dando errado, etc. Eu quero focar nessa parte de comédia. Aí talvez seja interessante você mostrar para o leitor tudo. Porque o seu foco não é construir um mistério, o seu foco não é fazer um plot twist ou uma surpresa, e o seu foco também não é trabalhar nesse personagem que ele vai se afundando cada vez mais nesse lance de fama. O seu foco é mostrar situações engraçadas e controversas que o Pedrinho vai se meter. Então, nesse caso aqui, a gente poderia já começar com ele enfrentando ali a organização, por exemplo, já com tudo isso estabelecido. E aí, enquanto ele enfrenta a organização, a gente vai sendo contextualizado sobre o passado do Pedrinho, até que termina aquela situação com a organização, e aí a gente vai mostrar, por exemplo, ele tramando um novo plano, etc., e aí vendo essas coisas acontecendo. E aí, claro, é interessante pensar em um arco para esse personagem, ou um arco para a história, onde, por exemplo, tá o plano que ele fez, os planos vão dando certo, até que chega uma hora que ele faz um plano, esse plano dá errado, isso escala em alguma outra coisa, enfim, um problema maior para ele resolver, para que a gente tenha um arco fechado dentro da história. Se o nosso foco eu quero trabalhar como esse personagem vai se afundando nessa questão, então a gente foca mais nesse começo, que foi o que eu disse antes, né? Que é ele entrando para a escola, ele tendo esse lance dos elogios, sendo, como fala, contextualizado, essa questão de que ele ia vivendo e gostando dos elogios, de ser elogiado. Ele chega na escola, isso não acontece mais, e aí talvez ele comece a provocar essas situações para que a coisa comece a acontecer. E tal. Então a gente teria uma história onde o foco é mostrar o personagem se afundando cada vez mais nesse vício que ele tem. Se a história tem, por exemplo, o objetivo de ser alguma coisa um pouco mais surpreendente ou algo assim,
Então a gente poderia começar com o Pedrinho sendo esse herói, começando a ser visto como esse herói. Então a gente vai achar que tá vendo uma história normal, onde ele vai resolvendo situações e tal e coisa assim, até que em determinado momento alguma coisa dá errado ali, e aí o próprio leitor começa a desconfiar do Pedrinho, e aí vai sendo descoberto que é ele quem trama aquilo, aí vai ser apresentado o contexto ali do passado dele, de como que ele chegou nesse ponto, até ao ponto de criar uma organização criminosa para que ele mesmo possa combater e assim ser alçado ao posto de herói. Claro que aqui também, novamente, a gente chega na conclusão de isso, ok, é um panorama geral ali dos acontecimentos. A gente precisa de uma trama para que a história feche um arco de acontecimento. Então, novamente, a gente mostra, chega um momento onde a gente descobre que ele é esse personagem, e aí chega no final, ele mesmo vai ter que se dar conta e vai ter que virar um herói meio que de verdade para poder lidar com alguma situação que talvez ele mesmo causou. E aí, quando ele sentir talvez o que é ser um herói de verdade e o que é receber um elogio real, né, e não só por uma farsa que ele criou, que ele percebe que tudo que ele está fazendo é errado, se arrepende, a gente tem a redenção do personagem, por exemplo. Se esse for o objetivo, trabalhar com uma redenção do personagem. Mas é sempre interessante você fazer esse arco pelo qual o personagem vai passar. Seja um arco do personagem se afundando, como o primeiro caso, seja um arco do personagem entendendo alguma situação, tendo alguma redenção, etc. Mas é interessante que, além de ter o panorama geral do que a gente vai fazer, a gente ter realmente uma trama, ter realmente alguns acontecimentos que fechem esse arco que eu estou falando aqui, porque também fica muito mais fácil a gente definir o que a gente vai fazer na história, quando a gente tem noção de onde a gente vai chegar, qual que é o ponto final ali que a gente vai chegar. Então, o ponto final é mostrar o Pedrinho completamente sozinho e apagado e esquecido. Você já tem uma noção do que você vai trabalhando ali para que ele chegue naquele final. O ponto é ter uma reviravolta, o ponto é ter uma situação engraçada com uma grande piada. O ponto é ter uma redenção e tal. Enfim, dependendo de onde você quer chegar nesse ponto final, você consegue trabalhar um pouco melhor ali a escada. Você sabe o panorama geral, sabe o ponto final. Você consegue entender um pouco mais do que a gente vai colocar ali no meio para que ele possa chegar nesse ponto final.